Tá? Ele disse que está lá. Que bom, queridos, estarmos juntos mais uma vez. Domingo passado eu não pude estar nem na aula de quarta-feira e tivemos participando na igreja presencialmente. Nós nos mudamos para São Paulo e aí, então, é uma loucura, né? Foram 160 caixas, mais os móveis, e ainda tem umas 35 caixas para a gente esvaziar, né? Mas com a ajuda do Márcio, do Anselmo e do Raul, a biblioteca está montada. Então, todos os livros já estão dentro das prateleiras. Não em ordem, porque não tem a menor chance de estar em ordem, né? Mas, graças a Deus, já estamos com eles aí, paulatinamente, vamos trabalhando nessa direção de colocar na ordem que deve ser. Pelo menos família já está toda em ordem, que é essa última prateleira de cima aí. Então, todos os assuntos de família hoje eu coloquei em ordem, né? Mas eu louvo a Deus porque estamos na Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Escola Bíblica Dominical, porque eu gosto muito do ensino, aonde as pessoas têm o privilégio de estar debatendo os assuntos, esclarecendo suas dúvidas, e aí crescendo realmente, porque isso é que faz bem. Vocês já sabem que esta é a aula para os professores. Nós temos hoje o professor Márcio, a professora Cíntia, e o nosso pastor está de férias, né? Merecidas férias. E então, esse mês inteiro, ele está de férias. Domingo, quarta-feira passada, foi ele que ministrou por causa da mudança, né? Então, aí ele disse, mas eu estou de férias. Eu falei, sim, mas você é professor. E professor só tem férias na escola secular, né? A escola bíblica não tem férias, não, porque ela não para. Então, tem jeito não, tem que ter substituto. E como eu estou impedido, então você trata de se virar aí e ministrar a aula. Ele falou, como membro eu tenho que fazer mesmo. Então, está colocado. E aí, graças a Deus, foi tudo muito bem. Pudemos participar assistindo depois. E o nosso desejo é que você continue crescendo na Escola Bíblica Dominical, crescendo na palavra de Deus, e isso será uma grande bênção para a sua vida. Porque quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais a bênção de Deus você terá na sua vida. Então, hoje nós vamos estar estudando Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Sempre estão juntos. Justiça e misericórdia. Porque se Deus agisse só com justiça, todos nós estaríamos perdidos, porque ninguém tem a possibilidade de estar salvo sem isso. Então, hoje nós vamos estar abordando, e a nossa revista trabalha nos dando algumas coisas que esperamos terminar a aula com isto sendo atendido. A primeira coisa é compreender que Deus tem cuidado do seu povo ao longo da história. Isso é uma grande verdade que nós temos observado o tempo todo, o cuidado do nosso Deus sobre as nossas vidas. A outra coisa é entender que ao passar por exílios e desertos, o Senhor continua agindo em seu favor, em sua história. Basta que incline os seus ouvidos e se aproxime dele. Uma das coisas que nós percebemos na história do povo de Israel é que ele estava no deserto, ele estava caminhando, procurando a terra prometida, sendo guiada por Deus numa coluna de fogo durante o dia e a nuvem que cobria o povo por causa do deserto, não, a coluna durante a noite e a nuvem durante o dia. E então, quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem, então, para estar debaixo da proteção de Deus. Hoje, mudou radicalmente tudo isso. A primeira coisa que mudou é que nós estamos no tempo da graça. Não estamos mais no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. Isso significa que
Emanuel faz todo sentido para nós, porque Cristo está em nós. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, ele passa a habitar em nossas vidas e então nós temos o seu conduzir sobre o nosso caminhar, sobre o nosso entendimento, sobre todas as questões da nossa vida. O Espírito Santo permanece em nós em qualquer situação. Talvez você pergunte agora, mesmo em pecado? Mesmo em pecado. E eu quero que você entenda isso, que você compreenda esta grande verdade, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós tivermos isto em mente, então perceberemos a ação de Deus sobre a minha vida, sobre sua vida, o tempo todo. E vamos poder, então, ter esta direção sobre nossa vida e glorificar ao nosso Deus em tudo que estivermos fazendo. Então, hoje, o objetivo é Deus ser louvado por nossas vidas. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com os nossos professores é que eles compartilhem conosco esta questão tão importante. Você vê a justiça e a misericórdia divina como um elo inseparável? Então, essa é a pergunta aos nossos professores. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Eu vejo como uma coisa que não tem como se separar. Como o pastor Salovi disse no começo da aula, a justiça de Deus tem que estar junto com a sua misericórdia, porque se não fosse desse jeito, a gente já estaria perdido, né? Não teríamos mais solução. Porque pela misericórdia dele, né, ele mandou o seu filho para que a gente, através dele, seja justificado, né? E isso é o maior ato de misericórdia que o ser humano, depois de ter pecado, pode ter na sua vida, né? Para poder ter transformação e voltar a ter comunhão com Deus. Muito bem, Márcio. Olá, boa noite, irmãos. Eu concordo com o Márcio também. A misericórdia e a justiça de Deus andam junto, né? Deus é misericordioso e justo, compassivo conosco. Uhum. Quero cutucar vocês mais um pouquinho. E o cutucar vem nesse sentido. Um exemplo da justiça de Deus que você sentiu recentemente na sua vida e como ele veio com a ação da misericórdia depois de mostrar a justiça. Tô pensando. E a Cintia soltou o microfone e ela pensou em alguma. Pode falar, Cintia. Nós temos... Tem que ser recente? Bem recente, hoje ou ontem? Bom, eu hoje já pequei um monte, né? A misericórdia dele, então eu vejo assim, dessa forma, né? Que é constantemente, pois eu tento não fazer, né? Mas até o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então eu vejo a misericórdia dele nessa parte, dele querer... Desculpa o barulho, irmãos. Que o Raul chegou aqui. Então, ele é justo comigo, né? Nas coisas que eu tenho em relações ao meu pecado, eu vejo eu errando, e ele é justo nessa parte, mas mesmo assim a misericórdia dele está sobre mim. Isso. Pensando em hoje. Hoje a Bruna foi levar a Alice para fazer terapia e eu fiquei sozinha com o Heitor, né? Sozinho com o Heitor. E aí eu tentando fazer coisas que eu preciso, né? Coisas a respeito da administração da igreja, né? Da parte da tesouraria, preocupado com a faculdade que eu estou fazendo, que está na época de prova final, né? E fora coisas de serviço e outras coisas, a cabeça cheia, assim, né? E aí, um momento, o Heitor fica em cima, assim, me torrando as paciências, digamos assim, né? E aí parece que é teste de paciência mesmo, né? E naquela hora, assim, que parece que você vai bater na mesa, né? Ficar bravo e vai falar. Em vez disso, a misericórdia de Deus vem no meu coração mesmo de, tipo,
calma, né? Fala comigo. E aí, naquele momento, só orar, assim, no momento que você começa a orar, parece que você já começa a se acalmar, a hora que você começa a pensar melhor no que você vai fazer e como você vai reagir, e aí você não reage da maneira que naturalmente você faria. Então, você já vê a ação de Deus transformando um momento da sua vida que faz com que uma situação que poderia se tornar um pouco ruim, não se tornou, né? Porque Deus interviu no meu natural, digamos assim, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a justiça de Deus se manifesta através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, imagine essa situação que nós estamos vivendo. Então, cada ação pecaminosa que nós tivermos, a justiça vai se manifestar. E a misericórdia vem com o arrependimento do nosso coração e a súplica do perdão, a súplica de confessar e pedir perdão a Deus sobre o pecado que nós cometemos. E aí vemos a ação de Deus nos perdoando e nos purificando. Então, essa ação, por isso que eu disse, tem que ser uma de ontem ou de hoje. Né? Isso está acontecendo o tempo todo na nossa vida, e aí a gente fica em dúvida se a gente está realmente ouvindo Deus falar com a gente. Como Deus está falando o tempo todo através da ação do Espírito Santo, através de Cristo, através da sua palavra, o tempo todo estamos percebendo o agir de Deus. Nós temos um texto áureo nesse domingo, que está em Isaías 26, 1. E vai dizer o seguinte: naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação com os muros e trincheiras. Eles conseguiam perceber a proteção divina dessa maneira na vida deles. Mas não somente eles percebem esse agir de Deus, como também nós em nossas vidas vemos o seu livramento, vemos o seu cuidado, vemos o Espírito Santo nos guiando a sua palavra, vemos a proteção constante sobre o nosso viver. Ali eles estavam em guerra e, ao ver, então, os muros, que eram a grande proteção naquela ocasião, hoje não adianta ter uma cidade murada, né? Hoje, a evolução da batalha é algo monstruoso. Eles estão lá num outro continente, eles apertam um míssil, esse míssil vai voar todo o espaço até atingir onde eles marcaram no país onde vai estourar esse míssil e vai gerar todo o dano, né? Nós vemos essa situação que hoje as guerras, elas não têm mais nada a ver com o que tinha no passado. Mas ali eles estavam falando que a trincheira, que era o buraco que eles cavavam, e nessas trincheiras, geralmente, eles costumavam pôr pontas agudas, aonde quem viesse correndo iria ser espetado dentro desse buraco ao cair nele, e não teria a menor chance de morrer, e era uma das grandes linhas de defesa. E ele estava falando exatamente, Deus é nossa linha de defesa. Há um trecho na palavra de Deus que vai dizer assim: calai-vos, o Senhor pelejará por vós. Há momentos nas nossas vidas que não há resistência, não há força, não há condições, e Deus então vem e peleja por nós. Esta é a grande bênção de vermos o seu cuidado como ele fez no passado. Uma vez Israel foi atacado por 5 reinos, né? E esses reinos vieram com uma quantidade enorme de exércitos que, se não for a Deus, eles seriam derrotados. E então Deus decide pelejar e concede a vitória sobre os 5 reis, derrotando esses exércitos imensuráveis e cuidando, então, de dar o livramento ao povo de Israel. E é isso que a gente precisa entender. Como Deus agiu no passado, Deus age também em nossas vidas.
você pode perceber o livramento de Deus o tempo todo, né? Nós estamos reacostumando de andar em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito boa no sentido do trânsito. Por quê? Porque você dá seta, a pessoa sabe que vai entrar e você pisa no freio e, com segurança, você vai mudando de faixa. Mas neste dia que eu saí, que foi ontem, eu tive a infelicidade de pegar 3 carros que não eram de São Paulo. E aí você sabe o que é estrangeiro em São Paulo, o que ele apronta no trânsito, né? Então, um não deu seta nenhuma e jogou o carro em cima do meu. Se eu não tivesse atento, eu teria levado uma batida dele. O outro simplesmente cortou, não só cortou a mim, e saiu fazendo costura pela marginal, né? E aí a gente fala, puxa, como Deus vai demonstrando o seu livramento. E também, você sabe, os famosos motoqueiros, né? Em São Paulo é uma coisa doida. Existe uma certa regra que é aquele corredor da última faixa de velocidade, eles andarem lá. Mas quando você está ali na radial, tem motoqueiro em todas as faixas. E aí você fala, como é que eu vou abrir espaço? O da direita está pedindo espaço, da esquerda está pedindo espaço, o que você vai fazer com essa situação, né? Então você vê esta situação e eles andam numa situação que parece que a vida deles vale muito pouco. Colocam em risco o tempo todo, mas se Deus não estiver protegendo, a situação iria ser muito pior do que já é. Então, o que eu quero que você trabalhe nós conseguimos ver desse texto que está em Isaías 26, capítulo 26, verso 1, a salvação do Senhor. E aí eu queria que você compartilhasse uma salvação, um livramento que Deus lhe concedeu, de preferência novinho, não velho, como eu contei de ontem, né? Vendo a mão de Deus nos livrando. Eu vejo o livramento de Deus na minha vida em coisas que realmente poderiam acontecer e não acontecem, né? Porque eu, pensando em lembrar em algum assim, recente que apareceu à tona, assim, não me veio nada em mente. Mas eu vou e volto do metrô a pé todos os dias. E tem muitos assaltos, né, nesse perímetro. Né? Tem um motoqueiro que passa e assalta as pessoas. E eu nunca fui assaltado. Todo dia eu chego em casa e agradeço por isso, né? Falo obrigado, Senhor, por ter chegado em casa bem. Né? E aí já faz alguns anos que eu faço esse percurso e eu vejo que Deus que livra, né? Que Deus tem cuidado. Eu não entendi. Um relato novinho? Não entendi. Um relato novinho? De um livramento que Deus te deu. Desses dias? Entendi. Nossa, muitos. Eu também trabalho na rua, né? Trabalho fazendo entregas e tudo mais. E teve um episódio... Deus, pode continuar, Cíntia. Um rapaz, e foi próximo a mim, ali no Tucuruvi, né? Ele começou a brigar com uma moça perto da linha do trem, e ele tentou empurrá-la mesmo na linha, né? E a gente perto ali não podia esbarrar na gente, coisas assim. Graças a Deus ele foi detido, né? Os homens que estavam perto ali conseguiram segurá-los. Então eu fiquei pensando, né? Um alerta para mim, que eu ficava sempre na pontinha do metrô ali, esperando o trem vir, né? Agora eu fico sempre afastada, grudada na parede ali, esperando. Então eu vejo isso como um livramento e de todos os dias, né? Porque agora eu todos os dias, de vez eu ficar ali ultrapassando a faixa amarela, olhando para ver se está chegando o metrô ou não, eu já fico encostada na parede,
porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então eu vejo como isso, apesar de ter sido horrível essa cena, né? Ficou um alerta para mim no meu dia a dia. Isso é uma coisa que a gente vê realmente desse livramento. Eu não ando faz muito tempo, quer dizer, eu me lembro de ter cruzado do Boulevard ao Tatuapé por cima daquela ponte, né? Só passo de carro por baixo, né? E aí a minha irmã disse que a loja ficava no Tatuapé, nível do metrô, e depois ela disse, não é no Tatuapé, é no Boulevard. Eu falei, legal. Aí fomos atravessar aquela ponte. Como a gente sabe que lá é uma área de risco, então o tempo todo olhando para trás para ver se vinha alguma situação, não aconteceu absolutamente nada, mas só o fato da tensão, aí você fica perguntando, né? Aí a Emilce disse, o guarda-costas que eu estou aqui do meu lado, eu estou tranquila, né? Eu falei, se o ladrão hoje atacar, eu falei, cara, faz bem devagarzinho e não corre muito, porque eu estou muito cansado hoje, né? Mas essa é a situação. Tem horas que você não está preparado para nenhuma defesa, mas a grande bênção é que o Senhor nunca dorme. Ele sempre está atento e está cuidando dos seus. E ele diz de uma forma bem clara: se aconteceu, aconteceu para que a gente cresça e aprenda um novo ensinamento sobre isso. Vamos continuar ainda no capítulo 26, e eu vou pedir que ou o Márcio ou a Cíntia leia dos versículos de 2 a 4. E nós vamos observar nessa leitura a grandeza do Senhor, que é exaltado, e seus atos de justiça. Vamos, então, acompanhar essa leitura. Isaías 26, versículos de 2 a 4. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. A pergunta é o quanto nós confiamos nas nossas providências e o quanto confiamos em Deus. Se você for começar a olhar, você diz que confia em Deus. Mas quando você se percebe, você está muito mais tranquilo se você perceber que o ambiente é seguro. Eu nunca me esqueço de que lá em Búzios, quem faz a segurança são os próprios garçons dos restaurantes. Então você não tem problema, e naquele tempo tinha filmadora, a máquina não era no celular, você deixava isso em cima das mesinhas da barraca que você estava. E uma certa vez eu vi alguém tentando pegar uma câmera, mas em menos de segundos ele estava completamente cercado. E aí eles dominaram aquela pessoa que tentou fazer o assalto, e aí chamaram a polícia, e a polícia veio para pegar uma pessoa que já estava completamente dominada, né? E aí então o garçom chegou para mim e disse, aqui você pode ficar tranquilo, né? Aqui você pode ficar tranquilo, porque tem muita gente olhando as coisas que ficam aqui. Né? E a gente sabe que se o cliente se sentir inseguro, ele não volta. Então, nós queremos que vocês se sintam seguros. Né? Então, fique tranquilo que está todo mundo olhando. E, inclusive, ou ele vai sair nadando para o mar, ou ele vai ser pego porque só tem um caminho, não tem por onde ele sair. Né? E lá atrás, então, a gente tem pessoas que basta a gente ligar para o rádio, se ele escapou da gente, ele vai ser pego lá, né? Porque ele acha que já escapou, e lá tem então uma segunda barreira que vai
detê-lo e vai prender ele lá. Então, não tem como a pessoa escapar. Os muros que cercam a gente, os morros que cercam a gente, têm a segurança porque são hotéis. Né? Então, eles não podem passar por cima dos muros dos hotéis, e aí só tem essa saída mesmo, que ela é vigiada também lá. Né? Então, essa é a situação, e aí ele está dizendo, povo que confia em Deus, pode entrar. Pode entrar e pode descansar, porque Deus é fiel. E ele guardará em perfeita paz. E esta é a grande bênção, que ele só espera que a gente faça uma coisa: confiar. Dizem que o brasileiro é um povo credo, mas esse credo agora, que confia, é diferente. Não é. As pessoas, quando falam sobre eu acredito em Deus, a grande maioria vai acreditar vai dizer eu acredito em Deus. A grande maioria vai dizer isso. Pouquíssimas pessoas não vão dizer eu acredito em Deus. Mas o confiar aqui é mais. O confiar aqui é você estar seguro que você pode depositar a sua vida em Deus, e que ele vai agir, e que ele vai mostrar. Então, você precisa ter em mente que estar crédulo é algo que você precisa depositar a sua vida em Deus. Veja, por exemplo, Cíntia, você já viu alguém caindo de uma cadeira que sentou? Sim, já. E você pegou isso como alerta e verifica as cadeiras antes de sentar? Sim. Todas as vezes? Não. Não Por que todas que as você vezes. não verifica todas as vezes? Porque eu verifico mais a cadeira do mesmo modelo da que quebrou, na verdade. Quando é outro modelo, eu esqueço. Márcio, você já viu alguém cair de cadeira? Já vi, pastor. É do mesmo modelo do que a Cíntia tem? Eu acho que é umas de plástico branca, né, Cintia? Essas aí, que quebra a perna, né? Mas eu não verifico, não. Eu continuo sentando sem verificar nunca. Você fala assim, eu sou magrinho, então eu posso, que não vai quebrar comigo. Ixi, é nada, tô pesado. É eu que sou imprudente mesmo. O que eu quero só que vocês entendam é que ser crédulo, que Deus espera, é depositar a sua vida nas mãos de Deus. É você, como senta numa cadeira sem verificar, porque você confia que ela vai segurar e vai estar bem, você simplesmente descansa nas mãos do Senhor. É interessante, o Márcio disse que pega metrô todos os dias. Ele acredita que esse metrô foi feito manutenção, e que quem está dirigindo essa condução, ele está descansado, está alerta, está atento a todos os perigos. Ele acredita nisso. Ele nunca chegou lá onde fica a cabine não sei se é maquinista ou é condutor, não sei qual é o termo que usa para o metroviário. Eu tive até ovelha que era que comandava a locomotiva lá, né? O trem. Mas eu não sei qual é o termo que eles usam, né? Mas você nunca chegou lá e falou assim, moço, você tem habilitação para isso? Quanto tempo de prática você tem? Ele simplesmente entra, vai e tudo mais. Mas a gente já viu tantos acidentes de metrô que era hora da gente começar a ter certa desconfiança e não ficar tão largado dentro do metrô.
É só você reparar quantas são as pessoas que não seguram com a mão naquele lugar de proteção e ficam simplesmente com o corpo balançando para lá e para cá, com o equilíbrio que ele desenvolve de andar tanto no metrô, que está tranquilo. Mas se tiver um freio da locomotiva, ele será o primeiro a voar em cima de todos os outros, fazendo um strike, né? Derrubando todo mundo que tiver na sua frente com o impacto que tiver. Agora, imagina, ele anda até 60 quilômetros, 40, 60 quilômetros, um impacto disto, numa parada brusca. O que iria fazer esse arremesso das pessoas que estão dentro, sendo batida uma na outra, esmagando uma a outra, gerando danos? Então, Deus está trabalhando conosco, dizendo, por que você não confia em mim desta maneira? Aí você fala, pastor, eu confio. Confia mesmo? Por que só na parte financeira você anda ansioso? Será que eu vou ter o dinheiro desse mês para pagar todos os compromissos que eu tenho? O Márcio é bancário. Bancário, certo? O Márcio é bancário. Uma coisa que o Márcio não pode ter é o nome dele protestado. E aí ele fala, eu tenho que pagar meus compromissos. Então, se eu tenho que pagar meus compromissos, ou eu vou tentar fazer com que o recurso seja aumentado, ou eu não vou gastar tanto. Mas tem pessoas que continuam trabalhando na sua vida sem essa preocupação. E Deus está dizendo, confia, mas confia depositando sua vida nas minhas mãos. Como eu te sustentei o tempo todo, é necessário que você acredite que eu vou continuar sustentando. É lógico, não é para você meter o pé pelas mãos e falar assim, Senhor, paga a dívida. Isso não vai rolar, não vai acontecer. Mas se você aprender a fazer contas, com certeza a bênção de Deus estará sobre sua vida. Ele vai continuar trabalhando conosco, mostrando como Deus vem realizando o seu agir. Veja agora o versículo 16 e o versículo 17, mas agora no capítulo 28, verso 16 e 17. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Deus está trabalhando conosco dizendo, primeiro, como você está alicerçando sua vida. A pedra angular era a pedra e ainda é a pedra que você faz o marco do ângulo de 90 graus da construção. Se isso não estiver bem assentado, sua casa, sua construção vai ficar fora do alinhamento. E aí ele vai dizer outra coisa. À medida que a parede for subindo, é necessário não só você seguir o alinhamento da pedra angular, mas também é necessário você seguir o prumo. Visitei certa vez a casa de um irmão que eu perguntei para ele, quem construiu essa parede? Ele disse, foi alguém aí que não entende nada da construção. Eu falei, estou sentindo isso. Porque ele fez a parede assim, ó. Ela estava fazendo um arco, quase, na parede. Ele não queria fazer um túnel, não, ele queria fazer uma parede reta. Mas ele não usou prumo e aí
cada tijolo ele foi andando milímetros que acabou encurvando aquela parede. Eu disse, olha, eu só não estou muito inseguro porque ela está amarrada lá em cima, porque se ela não tivesse amarrada, eu não estaria sentado aqui onde eu estou de jeito nenhum, né? Então, por ela estar amarrada em cima e embaixo, não corre muito risco essa situação, a menos que haja um chacoalhão, que seria um terremoto. Se houver um terremoto, vai vir para baixo, sem sombra de dúvida. Mas ele está trabalhando, então, conosco dentro dessa maneira. Eu gostaria que você criasse um relacionamento comigo, conferindo seus pensamentos e suas ações. Porque você é o meu embaixador. Você entende isso? As pessoas vão estar te olhando e vão estar seguindo a Cristo através da sua maneira de viver. Se a gente não tiver isso em mente, a gente poderá realmente falhar. No domingo passado, trazendo a mensagem, eu dei a oportunidade de várias pessoas refletirem sobre o seu falar e o seu agir. E se o nosso agir não foi de acordo com aquilo que a gente está falando, a gente vai ser reprovado nas nossas maneiras de agir e de pensar. Então, o desejo de Deus é esta situação. E aí, no versículo 23 do mesmo capítulo, 28, ele vai dizer: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Deus está sendo enfático, porque ele quer te alertar, dizendo o seguinte: se você não prestar atenção, se você não se colocar diante de mim, se você realmente não mudar as suas atitudes, dificilmente você será uma pessoa vitoriosa e uma pessoa que está experimentando o meu agir sobre sua vida. Então, é esta a situação que a gente precisa ter em mente. Agora, eu queria que você percebesse esse cuidado de Deus em algumas situações que nós vamos ler ali em Hebreus, no capítulo 13, e versículo 5 e versículo 6, num primeiro momento. Hebreus 13, versos 5 e 6. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? A primeira coisa que ele diz: seja uma pessoa pobre. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: não tenha amor ao dinheiro, porque você vai se tornar avarento. E lembre-se, o dinheiro não é seu. O dinheiro é de Deus, você é mordomo. E você tem que administrar as suas finanças de acordo com aquilo que Deus está mostrando. Então ele diz: se você começar a amar ao dinheiro, você vai desviar do caminho de Deus. Conheci uma pessoa brasileira, porque existe o famoso exemplo do Colgate, mas esse é brasileiro. Ele é de Manaus e eu não tenho o nome dele nesse momento. Mas ele decidiu, ele tem uma empresa de sapatos, e ele decidiu, do rendimento que ele tirava para o seu sustento da empresa, ele decidiu ir aplicando na obra de Deus. Cada vez ele pegava mais dinheiro para aplicar na obra de Deus do que ele pegava para se manter. E ele foi crescendo na sua oferta e na sua consagração diante do Senhor.
Na ocasião, quando eu o conheci numa convenção, ele tinha 200 seminaristas sendo bancados por ele no seminário equatorial. E pastores da região, que as igrejas não tinham condição de dar o sustento, ele fazia isso. E eu fiquei assim impressionado de ver como uma pessoa abre mão dos seus proventos para fazer esta grande obra do Senhor. E a pergunta é: por que nós não fazemos isto? Será que estamos começando a amar o dinheiro? Será que temos perguntado ao Senhor realmente sobre esta situação? Quanto o Senhor tem comigo para as questões que estão à minha frente? Qual é a sua decisão? O que devo aplicar e o que não devo aplicar? Eu nunca me esqueço de um episódio de uma ovelha que chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor tem 30 mil reais? E aí eu disse para ele: por acaso tenho. E aí ele disse: o senhor pode me emprestar esses 30 mil reais? Eu disse: eu tenho que perguntar para Deus. E aí ele disse: então pergunte para Deus. E a minha compromisso com o senhor será o seguinte: se o senhor me emprestar, em 15 dias eu te devolvo 15 mil de juros. Porque em 15 dias eu vou receber muito mais e eu vou dividir esse lucro com o senhor. E aí eu disse para ele: eu ainda tenho que perguntar para o senhor. É muito dinheiro para uma aplicação em 15 dias, mas ainda eu tenho que perguntar para o senhor. E aí, então, ele chegou para mim e depois de 2 dias me perguntou: pastor, e aí? O senhor pode me emprestar? Eu disse: não, não posso. Por quê? Porque Deus disse não. E por que Deus disse não? Eu não perguntei para ele por que ele disse não. Ele disse não. 3 dias depois, eu dei 30 mil de entrada nesse apartamento. E hoje eu estou. Se eu tivesse dado o dinheiro para ele, eu teria a oportunidade de estar morando nesse apartamento. Esse apartamento eu comprei por 123 mil. E hoje ele vale perto de 900. Você acha que dá para equiparar os 15 mil que eu ia ganhar perdendo esse apartamento? Então a gente precisa ouvir Deus. Por mais tentadora que seja a promessa e o que iria acontecer, e aí perguntaram para mim: o senhor acreditou mesmo que ele faria? Eu não só acreditei que ele arrumou uma pessoa que pôde emprestar os 30 mil e ele devolveu com os juros que ele fez para mim. Então, eu não preciso desconfiar da outra situação. Ele iria fazer, mas a resposta de Deus foi não. Eu não iria questionar a Deus por que não. Então, você tem que fazer algumas perguntas para Deus e acreditar que a resposta veio de Deus. E aí, então, você vai ter essa confiança, sabendo que o Senhor é o meu ajudador. E eu não preciso temer absolutamente nada. Então, Deus está nos levando a ter esta consciência o tempo todo desse agir. Mas veja ainda o versículo no capítulo 13, 18 e 19. Pode ler. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial,
que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. O relacionamento que a gente vai desenvolver um com o outro irmão deve ser sempre desta maneira. Eu preciso de você e você precisa de mim. Você é o meu suporte e eu sou o teu suporte. E quando nós agimos sendo suporte, não é suportando, é diferente. Ser o suporte é onde a pessoa pode se apoiar em você e você realmente dará a sustentação que ela tanto precisa naquela hora. Suportar é outra coisa. A pessoa é aquele folgado que só vai pedindo as coisas, e você nunca vê ele agindo, compartilhando as coisas. O pensamento dele é: o que é meu, e o que é teu, eu quero que seja meu. Esse é o pensamento dele. Do folgado é isso aí que ele está pensando o tempo todo. E você vai começando a perceber que esse cara é folgado. Então, nós não estamos falando dessa pessoa. Nós estamos falando daquela pessoa que você suporta, é o suporte dela, e que ela também pode se tornar o teu suporte. Como outras pessoas são o teu suporte. E é por isso que a gente entende que essa família de Deus, ela está agindo, sendo bênção um na vida do outro. Como eu acabei de dizer a vocês no início dessa aula, no domingo o Márcio me fez uma pergunta: pastor, como é que está a mudança? Eu falei: Márcio, tem muitas caixas, e naquela ocasião tinha mais de 130 caixas dentro de casa, né? E eu disse: o grande problema é que eu tenho caixas que são livros e eu não consigo mexer essas caixas. Elas são pesadas demais e eu não tenho condição de movê-las. Então, as que estão perto de mim, que eles deixaram, eu estou colocando os livros na prateleira. Os que não estão perto de mim, eu não tenho muito o que fazer. E ele disse: posso ir te ajudar. Eu falei: vai ser uma bênção. E aí ele já chegou para o Raul e disse: Raul, temos uma oportunidade de demonstrar amor para o pastor Salovi. E aí o Raul disse: estou dentro, né? E aí, no final, acabou também vindo o Anselmo para ajudar. Porque a mensagem falava sobre essa questão de amar. Amar é ter ações para que o outro se sinta amado, né? E os caras vieram tão preparados que eles vieram alimentados. Eu comprei uma pizza para eles comerem, e eles nem quiseram comer pizza porque tinham que voltar, porque o serviço usou várias horas do tempo deles, né? E aí, então, eu falei: tá bom, fica congelado. Na próxima vez que vocês vierem aqui, a gente faz uma pizza, não tem que carregar mais caixa, né? Então, a gente percebe este amor e esse cuidado do suporte que nós estamos vendo nessa lição de hoje, que precisa ser vivido por todos nós. Nós somos uma família, e a palavra de Deus diz para a gente se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E isso é grande bênção que Deus está propondo por nós. Vamos voltar agora em Isaías, no capítulo 29, o verso 14. Isaías 29, verso 14. Pode ler. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas. E sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Veja esta ação de Deus, por isso que realmente nós o louvamos e nós engrandecemos o seu nome, porque o nosso Deus é assim que ele age, de maravilhas em maravilhas. Nós temos muitas plantas. Qualquer dia desses eu vou
fazer uma foto e colocar para vocês. E uma das plantas que nós mais gostamos é orquídeas. Além da orquídea, eu tenho um canteiro na minha sacada de temperos. Né? Então, tem várias ervas na minha sacada. Aqui, a gente, quando vai fazer a refeição, vai lá, colhe as ervas e faz o tempero da comida que nós vamos nos alimentar. E eu fico olhando, vendo como Deus faz. Como Deus faz. Então, nós temos um manjericão que é verde, como todo mundo conhece, mas temos também um manjericão roxo. E aí, quando você olha esses dois manjericãos colocados numa pizza, você fala assim, como assim? E aí você experimenta ele, aí você fala, mas é o mesmo sabor, né? Mas foi Deus que fez assim. Um fazer com uma pigmentação e outro com outra pigmentação. Mas quando você olha as orquídeas, então você vê aquela grande multiplicação de detalhes, de cores. E aí a gente fala, como Deus faz isto? Você olha ela sem flor, você diz, é todas iguais. Mas quando elas começam a colocar os seus brotos para fora e as flores começam a se abrir, aí você fala, não, mas todas elas são diferentes. Né? Todas elas são diferentes. Mas o homem tenta também dar uma ajudinha. Você já viu orquídea azul? Todas elas vão ser brancas no ano seguinte. Porque foi a ajuda da humanidade que coloca lá química na orquídea e ela vai ficar azul. Mas no outro ano, quando for nascer a original, ela vai ser branca. Né? Aí você fala assim, puxa vida, pensei que eu tinha comprado uma orquídea azul. Não, não vai ter essa orquídea azul. Né? Então você tem que entender que Deus faz as maravilhas dele de uma forma que você pode dizer como é belo. E sabe para quem ele fez? Para mim e para você. Para que você, ao ver a beleza que ele criou, você pudesse glorificar o seu nome. E é isso que ele está dizendo, que ele vai te deixar mais uma vez espantado, maravilhado com as maravilhas que eu criei para você desfrutar. Quando Deus termina a sua criação, ele dá uma nota. E viu Deus que era tudo muito bom. Mas tudo isso que ele fez é para você. Hoje eu disse para Emilce, hoje eu vou começar molhando as minhas plantas. Né? E aí saí molhando todas as plantas, que são aproximadamente entre jardineiras e vasos, está já perto de 70. Né? E aí, então, quando eu terminei de molhar todas elas, no final da tarde, a Emilce, olha, elas estão felizes. Eu falei, como assim felizes? Dá uma olhada nelas. Todas estão em pé, todas não estão sentindo o clima, todas estão realmente demonstrando como se estivessem gratos pela porção de água que chegou até elas, né? E aí eu disse para ela, dessa vez eu reguei de uma forma diferente. Eu reguei no pé de cada uma das plantas com a quantidade da água que ela precisa. Não para ela jogar água demais e ia ficar escorrendo na sacada. Então não houve essa água escorrendo na sacada, que era uma das coisas que me preocupava. Né? Então a água ficou só para o nutriente da planta, daquilo que ela precisa. E isso que você tem que começar a perguntar. Você já parou para pensar que Deus faz isso com cada um de nós de uma forma completamente diferente? O seu cuidado não é padronizado. O seu cuidado, ele é individual e personalizado para cada um de nós. Porque cada um de nós enxerga o cuidado de Deus de uma forma diferente.
Por isso que é necessário que, da forma como eu glorifique a Deus, você encontre a maneira que você também vai glorificar a Deus. E se nós fizermos isso, a bênção de Deus estará sobre nós. Quero deixar agora uma oportunidade para a gente pensar neste hino que a revista está sugerindo. É o hino 34 do Inário para o Culto Cristão. E ele sugere que alguém cante. Eu poderia até pedir para a Cíntia cantar, mas eu pensei, não, vou cantar eu. E ele disse, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, não. Mas eu decidi que a letra ficasse na nossa mente. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustenta os astros na amplidão, do cintilante céu inspirador, com gratidão cantamos teu louvor. Já no passado, vimos teu amor. Deste país, ser forte ajudador. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, dê-nos direção. Que esta bela poesia, que é título de um dos hinos do nosso Inário para o Culto Cristão, Deus dos Antigos, que nós possamos olhar todos os exemplos de Deus cuidando de nós no passado, como cuidará no presente e como cuidará no futuro. Convido vocês a curvar a sua fronte e vamos agradecer a Deus por esta bênção. Ó Pai, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado por tuas maravilhas. Muito obrigado porque o Senhor vai à frente em cada um dos desafios que temos. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é quem nos coloca em pé quando nós caímos. O Senhor é que nos revigora a nossa força. O Senhor é que nos dá o ânimo e a coragem para enfrentar cada manhã. O Senhor é quem desperta a nossa gratidão para dizermos, Senhor, muito obrigado por mais este dia que recebemos como um presente de tuas mãos. Senhor, somos-te agradecidos e exaltamos e louvamos o teu santo nome por tudo pelo que o Senhor é, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus salvador, um Deus galardoador, um Deus amoroso, um Deus misericordioso que está agindo sobre nós e agindo através de nós. Te pedimos e te agradecemos e queremos nos colocar diante de tua presença, ó Pai, sempre exaltando e enaltecendo o teu santo nome, demonstrando a nossa gratidão, porque isto de fato nós somos gratos a ti pelo teu cuidado e o teu agir. Despede-nos agora, ó Pai, neste início de semana que é o domingo, para que comecemos uma semana na tua presença e que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Papai, queremos te pedir que os alunos da Escola Bíblica Dominical possam compartilhar estas mensagens que estamos estudando na Escola Bíblica. E te pedimos que o Senhor derrame a tua graça, a tua bênção e a tua presença. Por tudo isso te somos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus, uma boa semana e que Deus derrame a sua graça sobre a vida de vocês. Tá certo? Não sei que horas que você vai estar assistindo, mas atenda o nosso pedido. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos. Você tem uma maneira simples de poder abençoá-los. E Deus deve ser louvado por sua justiça e por sua misericórdia.
quem sabe você terá a alegria de ver essa pessoa que é seu amigo se tornando seu irmão em Cristo. Amém? Fiquem com Deus. Deus os abençoe.